Bom dia a todos. Falar por último é... Depois, se o conselheiro esvaziou metade da fala, o meu xará veio e completou. Mas eu vou tentar trazer algo para vocês. Primeiro, presidente Gerson, muito feliz por estar nessa casa. E antes de fazer as saudações a todos os senhores, eu peço licença para fazer uma saudação muito especial. Como lembrou o conselheiro Márcio, de fato, eu já estive nessa casa. E quero saudá-los a todos, especialmente os conselheiros, o corpo diretivo dessa corte, na pessoa do nosso querido, saudoso amigo José Anselmo dos Santos. Este plenário que nós estamos utilizando hoje foi inaugurado pelo José Anselmo dos Santos. Foi ele que instalou o tribunal aqui nesse prédio, trouxe lá da sede antiga, lá na Ricardo Franco, que ainda era um prédio improvisado da divisão do Estado, e o José Anselmo fez todos os esforços possíveis para que instalasse o tribunal aqui. Então, peço licença, presidente Gerson, para saudá-los a todos na pessoa do nosso querido amigo José Anselmo. Aos senhores prefeitos, senhores e senhoras prefeitos que estão presentes, quero saudá-los de maneira muito especial, e aí peço licença para o presidente da Somasul, para saudar os prefeitos e prefeitas, na pessoa, talvez, eu acho que deve ser o prefeito mais experiente aqui, ele não é o mais idoso, mas se for contar em número de mandatos, então eu quero saudar a todos na pessoa do amigo Heraldo Jorge Leite, prefeito de Jataí, e fico muito feliz de encontrá-lo aqui hoje. Meus amigos, Márcio e Alexandre, amigos de longa data, Márcio, amigo da época ainda que era prefeito, como vocês, meu xará, meu amigo de jornada, e dizer o seguinte, é a primeira vez que eu vejo, eu falava isso com o Márcio, uma iniciativa como essa, em sede de controle externo. E, apesar das palavras de estímulo, das palavras de incentivo à parceria, que o representante do MP, o meu xará Alexandre, trouxe, no final da história, e esse evento aqui provoca vocês sobre o aspecto de responsabilização com relação à arrecadação, no final da história, a responsabilização é pessoal. É sua, é do seu CPF, é do seu patrimônio, e é isso que essa iniciativa do Tribunal de Contas, por isso que ela merece todos os elogios possíveis, porque age no campo preventivo e no campo pedagógico, assim como esse projeto, que é liderado pelo nosso querido amigo Gevair, lá no Ministério Público. Portanto, aqueles que estão aqui hoje, que ainda pertencem ao grupo de 30, que não firmaram o convênio, corram e o façam, porque a diluição de responsabilidades e a diluição do peso político sobre isso, só isso já justificaria firmar esse acordo. Mas eu vou tentar ser rápido, porque quase tudo já foi dito. Eu gosto de trazer uma reflexão para os senhores, e eu já fazia isso há 20 e poucos anos atrás, quando estive por aqui, pelo tribunal, e eu gosto de repetir, porque eu acho que continua atual. Primeiro é mostrar para os senhores, porque eu sei que muitos não têm essa consciência, né, do que é o papel dessa casa aqui que nós estamos, dessa Corte de Contas. E eu gosto de firmar a expressão que o Tribunal de Contas é o verdadeiro poder controlador do Estado brasileiro. De fato, o tribunal faz controle. E não age por provocação, e não age por demanda, age de maneira ordinária. Essa é a função cotidiana e ordinária do tribunal. Se nós, no tribunal vizinho, onde eu trabalho, só trabalhamos por provocação, aqui não. Aqui é ofício cotidiano. E é essa fiscalização que os senhores sofrem. E com relação à arrecadação e receita própria, quando envolve a questão de direito tributário, eu costumo dizer que o cidadão ele pode passar a vida inteira dele sem ter um contato com o direito penal. Isso é possível. Ele pode não ter contato algum com o direito processual civil, por exemplo. Agora, é impossível viver em sociedade sem ter contato, sem sofrer o alcance das questões que envolvem as normas tributárias. E no campo municipal, os senhores são os gestores responsáveis por isso. E a gente sabe, ao longo não só cientificamente, mas especialmente empiricamente, e, aliás, um detalhe que eu faço, cientificamente e tecnicamente, os senhores vão ter chance de ter oficinas hoje à tarde, e uma coisa que eu sempre gosto de falar, quando estou em público, conselheiro Márcio, é que a capacidade
técnica dos servidores desta casa, ela surpreende aqueles que não conhecem ou têm contato a primeira vez. Aquela deficiência técnica que você tem na prefeitura, que é comum, né, no mundo municipal, aqui a diferença é gritante. A capacidade dos técnicos desse tribunal, e isso a cada ano melhora, né, é elevadíssimo. Então, essa disposição de fazer treinamento, de agir de maneira pedagógica com vocês, é a chance de obter conhecimento que vocês dificilmente obteriam, inclusive se fossem pagar algum curso para os seus servidores. A qualidade dos técnicos dessa casa, você não encontra paralelo em qualquer instituição que esteja disposta a ensinar os técnicos do município. Então, aproveitem essas oficinas de hoje. Mas, enfim, a fala que eu digo que era antiga, eu já repeti muito, e alguns aqui podem até ter ouvido já, mas eu gosto de lembrar, é o papel desse órgão com relação a vocês. Porque o prefeito, o presidente de Câmara, enfim, o agente político que é fiscalizado, o jurisdicionado, às vezes tem uma sensação de que o tribunal fiscaliza a prefeitura, fiscaliza a Câmara, fiscaliza uma secretaria municipal, e eu repito isso sempre que posso, para que vocês tenham essa consciência. Quando eu falei no começo e provoquei sobre o CPF de cada um de vocês, é disso que eu quero lembrar. O Tribunal de Contas, ele não fiscaliza a Prefeitura Municipal. Quando ele adentra a Prefeitura de Jataí, ele não está lá fiscalizando a Prefeitura, a pessoa jurídica de direito público. Quando ele faz isso na Câmara Municipal, lá de Paranaíba, que o prefeito Maico, meu amigo, também está aqui presente, e eu saúdo, a equipe do tribunal não está fiscalizando a Câmara Municipal. Eles adentram esses recintos para fiscalizar os atos das pessoas que ali trabalham, dos gestores. A Prefeitura e a Câmara são os protegidos com relação aos recursos que ali são geridos. Então, quem é fiscalizado é o gestor, são os senhores, a pessoa física do prefeito. O tribunal não fiscaliza órgão, ele fiscaliza pessoas. E isso parece bobo, mas não é. Passem a prestar atenção sobre esse prisma. Você vai levar muito mais a sério quando receber uma equipe de inspeção na sua prefeitura, né? Porque fica parecendo que é algo do dia a dia, que é meramente administrativo, e não é. Por que a gente fala e por que o Tribunal de Contas está agindo de maneira preventiva na questão de responsabilidade tributária na arrecadação dos tributos de suas competências? É porque o tribunal está indo além de suas atribuições? Não. Os senhores dependem de um documento que se chama certidão de regularidade ou certidão de responsabilidade fiscal. E o que é responsabilidade fiscal? Para você não ficar achando que é uma expressão genérica que todo mundo fala, né? Como desenvolvimento sustentável, cabe em qualquer discurso. Não, está definido na própria lei de responsabilidade. Responsabilidade fiscal constitui requisitos essenciais da responsabilidade fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. E aí, no parágrafo único, o castigo para quem assim não agir, que é o impedimento, suspensão do recebimento de transferências voluntárias. E vocês sabem o que significa a transferência voluntária, que é o convênio, por exemplo, que você recebe, seja da União, seja do Estado. Então, só tem certidão de responsabilidade fiscal o prefeito, a prefeita, que cumpre aquilo. Aí você vai falar, poxa, mas é que nunca teve uma fiscalização efetiva sobre isso. O conselheiro Márcio está sendo nobre com todos vocês. Ele está avisando que, depois do treinamento, virá a fiscalização. E aí nós vamos falar de efetiva arrecadação. O que seria efetiva arrecadação? E aí os exemplos são muitos, né? Eu tentei, lembrando que a sanção... Qual é o da luz? Esse aqui? Eu não sei qual que acende aqui, acho que é esse aqui. A sanção administrativa aqui, nesse caso, é para o ente municipal. Então, se não tiver a certidão de responsabilidade fiscal, você está impedido de receber transferências voluntárias e, portanto, o penalizado é, aqui sim, a pessoa pública de direito, é o próprio município que é penalizado. Evidentemente que você, como prefeito, com a sanção dessa, acaba sendo impedido de realizar diversas políticas públicas que você faz e você depende para poder gerir de transferência, seja do Estado, seja da União. Evidente que você não quer isso. Mas o castigo acaba sendo, aqui sim, para o ente público.
e não para a pessoa física. Mas as coisas, neste mundo novo que a gente tem, e aqui eu chamo a atenção e abro um capítulo muito especial para falar sobre... Nós vivemos hoje sob o guarda-chuva da nova interpretação da lei de improbidade fiscal, improbidade administrativa. Probidade fiscal é o termo que eu estou usando aqui hoje, né, para chamar a atenção de vocês. Mas, com a recente alteração que nós tivemos na lei, primeiro eu fiquei muito feliz que, por muitos anos, nós sustentamos que, na aplicação da lei de improbidade, e isso eu ainda fazia na época da carreira da advocacia, discutia muito com o próprio Ministério Público, né, a gente insistia sempre que o dispositivo de improbidade era para aferir responsabilidades e para encontrar aquele gestor desonesto. Improbidade é sinônimo de desonestidade. Esse é o conceito do vocábulo. Mas nem sempre isso acontecia. De maneira que era possível, e acontecia, de fato, condenações com todos os rigores e todas as penas da lei de improbidade para um gestor que, não tendo sido desonesto ou não agindo com dolo, teria, por exemplo, descumprido um princípio constitucional. Merecia todas as penas que tinha na previsão da lei de improbidade. Com a alteração da lei, que é recentíssima, esse conceito ele foi normatizado explicitamente, porque agora, no parágrafo 2º do artigo 1º, disse que considera-se dolo à vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei. E mais, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem a comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Vale dizer, o inábil não vai mais ser punido como se ímprobo fosse. Isso é muito bom, né? Mas as coisas evoluem, os conceitos evoluem. Portanto, se antes o Ministério Público não tinha trabalho de aferir vontade para poder pedir uma condenação ampla por ato de improbidade, agora ele tem essa obrigação. E nessa obrigação ele vai medir a vontade dos senhores. E nós estamos falando de arrecadação tributária. E o que isso tem a ver, doutor Alexandre, com responsabilidade fiscal? Tem a ver, e alguns exemplos que o conselheiro Márcio trouxe me fizeram lembrar do tempo em que isso aconteceu. Não estou dizendo que acontece mais, mas nós já tivemos eleição municipal que foi definida porque o candidato vencedor tinha como plataforma não cobrar IPTU. Era declarado. E isso aconteceu no tempo que eu estou vivo profissionalmente, atuando. Então, tem 27, 28 anos. Não é? Isso aconteceu, isso era fato. Alguns dos senhores podem lembrar disso. Eu lhes garanto que, no dia de hoje, uma vontade deliberada para a obtenção de uma vantagem política eleitoral pode perfeitamente configurar um ato de improbidade. Então, não é só responsabilidade fiscal para efeito de arrecadação que os senhores podem ser cobrados. Essas novas figuras que, depois da alteração da lei, aparecem, podem ficar mais claro depois da gente fazer. Os dados que o conselheiro Márcio trouxe aqui já começam a mostrar de onde pode partir as novas fiscalizações. E aí, portanto, a responsabilização. O que eu quis dizer nesse quadrinho foi isso. Crescimento ou decréscimo de receita, se eu aferir que houve vontade, forma dolosa, e você acha difícil isso acontecer? Ou então, arrecadação própria em períodos eleitorais. Ano que vem é um ano eleitoral. Eu dei uma passada nos últimos 5 anos e procurei olhar o ano de eleição. Coincidentemente ou não, eu tive 38 ou 40 municípios que, no ano de 2020, o ano da eleição, né? 2020, 38 ou 40 municípios tiveram um decréscimo de arrecadação própria acentuado. Pode ter sido conjuntura econômica? Pode. Mas e se não? E mais, e se o decréscimo for setorial, pessoal, ou por coincidência de um doador, ou de um grupo econômico que é parceiro do prefeito na questão eleitoral? Vocês entenderam aonde isso vai? Vocês entenderam onde a responsabilidade que o Tribunal de Contas está aqui hoje, de maneira pedagógica, despertando vocês, pode
se depois do ensino, na hora da fiscalização, foi encontrado. Então, a vontade agora... Porque, veja bem, Alexandre Lacerda é representante do Ministério Público Resolutivo do Brasil. Talvez o grande representante dessa nova corrente. Mas é ele, o Alexandre Lacerda. E ele impõe isso na instituição dele. Mas, quando o promotor for trabalhar de verdade, no caso concreto, e ele já sabe que agora não basta mais pegar um simples descumprimento de contrato, uma simples falta de publicidade, uma simples falta de cumprimento de qualquer que seja o princípio constitucional, o promotor sabe que ele precisa ferir vontade. E ele vai se dedicar mais nisso. O próprio Tribunal de Contas, na sua atuação, também tem elementos, com o seu conjunto ordinário de fiscalização, de gerar resultados que vão demonstrar a vontade do gestor. Isso tudo, eu quero chamar a atenção, não só para a importância da arrecadação, o cumprimento das políticas públicas, foi falado antes. Eu estou tentando trazer para vocês o despertar da responsabilização que os senhores podem sofrer, e a importância disso. Enfim, dos 3 principais impostos municipais, eu vou destacar só algumas questões muito rápidas, até porque o conselheiro Márcio já falou muito do que eu ia trazer, mas eu quero lembrar aqui, exemplo bem-sucedido, e aí eu trago e faço já uma homenagem às prefeitas que estão presentes, na pessoa da nossa hoje ministra Simone Tebet, porque ela é um exemplo, nesses últimos 20 anos que eu trabalhei pelo Estado, justamente de alguém que teve coragem de mexer com essa questão, com a responsabilidade fiscal que ela já demonstrava na época. E qual foi um dos fatores onde ela fez isso quando prefeita de Três Lagoas? Três Lagoas tinha uma planta genérica de valores, que é o exemplo que o conselheiro Márcio trouxe sobre o terreno anunciado, né, por milhares de reais a mais do que aquilo que está cadastrado no sistema da prefeitura. Três Lagoas tinha uma planta de valores, genérica de valores, lá da década de 60, sem exagero algum. E já estava sofrendo o processo de industrialização que fez ficar um dos municípios mais pujantes do Estado hoje. Sem alteração de nenhuma alíquota, sem a elevação, ninguém pôde dizer na época que a decisão da prefeita foi de elevar ou de aumentar o imposto predial e territorial urbano. Ela fez o quê? Ela fez uma atualização de planta genérica de valores. Simples. Envolvendo a sociedade, envolvendo as imobiliárias, envolvendo os corretores de imóveis. Na época, sim, ela sentou e conversou com o Ministério Público, mas não havia essa mentalidade que hoje o Alexandre Lacerda defende. Mas foi inovador, e eu não lembro, acho que uns 15 anos, pelo menos, que a ministra Simone Tebet foi prefeita de Três Lagoas. É um exemplo, eu quero trazer o exemplo dela, porque é o exemplo lá de trás, não é o exemplo de hoje, nessa nova mentalidade, e o resultado está lá. A arrecadação, na época, ela subiu, assim, e ela foi contida. Ela poderia ter explodido a arrecadação, mas a atualização do valor da base de cálculo principal do IPTU, que é o valor venal do imóvel, ela ainda mitigou por 5 anos. Tinha imóvel defasado em 500% do valor real para o valor que estava cadastrado. Pois ela fez uma coisa inteligente, e esse é o exemplo que eu divido com vocês, é um exemplo de tantos que podem existir. Ela dividiu em 5 anos, de maneira que o valor do imóvel ia sendo atualizado a cada ano em 20%, até que ele alcançasse o valor real de mercado. Ela deu essa moratória, vamos assim dizer. Ao contrário de cobrar para trás, como lembrou o conselheiro Márcio, vocês podem cobrar até 5 anos. Né? Não, ela fez ao contrário. Mas o que ela garantiu com isso? A cada ano, pelo menos 20% de aumento do IPTU, porque ela alterou a sua planta genérica de valores. Esse é só um exemplo. Né? Existem outros demais. Isso serve não só para o IPTU, como também para o ISS, quando a gente fala de grandes contribuintes, e o conselheiro Márcio já trouxe isso. É clássico, eu não sei os números de cada um dos municípios dos senhores, mas eu não tenho dúvida, e eu desafio os senhores a chegar lá na administração e observarem isso. Quase sempre, de 5% a 8%, quando muito a 10% dos contribuintes, dos maiores contribuintes, são os responsáveis por 70%, 80% e, às vezes, até 90% do valor esperado de arrecadação.
O que isso quer dizer? O que isso já mostra para vocês? Que no planejamento, é óbvio, ninguém está falando de mitigar a fiscalização com relação aos contribuintes menores ou de menor importância na arrecadação. Mas é o planejamento de alcançar aqueles que são maiores. Porque aí, com o esforço de vocês reduzido, você acaba atingindo 80% da arrecadação esperada. Isso serve para o IPTU, isso serve para o ISS, sempre acontece isso. Façam esse exercício. Uma outra questão que eu acho relevante falar hoje, o conselheiro Mais também falou sobre o sistema bancário, portanto, eu vou só reforçar sobre a importância que é a dedicação especial dos senhores com relação à tributação do sistema bancário. O sistema de construção civil pública, a construção civil que envolve as obras públicas, que tem geralmente o fenômeno chamado da heteronomia, que antigamente era a isenção heterônoma que existia, porque a União ia fazer uma grande obra no município e ela mesmo dava isenção do tributo municipal. Isso, evidentemente, não é mais possível, consolidado que isso não é possível, mas tem uma coisa que eu chamo a atenção, né? E trago para vocês como riscos, especialmente os municípios que estão sofrendo grandes impactos de industrialização. São os acordos que se fazem, envolvendo a responsabilidade tributária do prestador de serviço, do construtor, com relação a grandes obras, por exemplo, obras públicas, né, onde eu chamo a atenção. Geralmente se faz acordo sobre o pagamento daquela obrigação tributária, né, e geralmente esse acordo às vezes envolve a construção, a reforma de prédios públicos, escolas, o pavimento desse ou daquele bairro, enfim. Mas, modernamente, todo cuidado é pouco com relação à realização desses acordos. Com essa abertura do Ministério Público, já é um assunto fantástico para se colocar na mesa, entendeu? Para obter essa orientação, para que não fique nenhuma dúvida e nenhum traço de pessoalidade na escolha da região, do assunto, do segmento, do prédio beneficiado pelo acordo de arrecadação com o tributo envolvido. Isso também, eu acho que vale a pena lembrar e chamar a atenção de vocês. Alguns municípios estão sofrendo um impacto, eu trouxe aqui, de exemplo, Ribas e Inocência, vocês nem estão presentes, algum representante de Ribas e de Inocência, porque são municípios que estão sofrendo uma transformação violenta, absurda. Muita gente fala, nossa, pode ter prefeito que fala, puxa, queria eu estar lá, que o meu município estivesse sofrendo isso. Mas você não tem, quer dizer, você tem ideia, acho que vagamente, o prefeito do lugar é que imagina o que é a explosão do desenvolvimento assim, de uma hora para outra. Uma hora para outra é de um ano para outro, ou é um processo de 2 ou 3 anos. A rede de demanda municipal, que envolve educação, que envolve saúde, que envolve transporte, a exigência ela amplia assim 100 vezes em 2 ou 3 anos, e a receita respectiva ela não vem nessa proporção. Para quem está acostumado a mexer com essa questão da composição do índice de participação de vocês no ICMS, as indústrias que estão se instalando vão gerar resultado efetivo, olha, num cenário às vezes otimista, com 5 anos, 6 anos, 8 anos, que aquilo vai retornar. Evidente, quando retornar, né, a receita vai fazer assim, mas até lá, você basicamente tem sua despesa e responsabilidade. Mas esse é um excelente momento, por exemplo, para você mexer em plano diretor, para você poder fazer revisão de planta de valores, né? Justamente, e quando eu falo Ribas e Inocência, eu estou dando só o exemplo de onde estão sendo construídas talvez as maiores fábricas de papel e celulose do mundo. Mas isso contempla toda uma região, porque tem toda uma região que está sofrendo o impacto da atividade de silvicultura que nessas localidades que essa industrialização gera. Sobre TBI, também um pouquinho mais disso, vou só chamar a atenção sobre uma questão que também envolve, é eterno, né? Acho que tinha há 20 e poucos anos atrás, quando a gente trabalhava com isso, e continua tendo hoje. É o eterno conflito dos valores com relação, se você for comparar com as plantas do ITR e com as plantas do ITCD. Está aí um belo assunto, e a SOMASU também é bem resolutiva, um belo assunto para que isso seja objeto de cooperação, seja objeto justamente disso que o Ministério Público propõe, objeto de acordo, cooperação por convênio, né? E, de repente, também para diluição de responsabilidade política de vocês, né? Porque, de repente, a sua planta de valores está muito baixa e, por um instrumento
de repente feito por 2, por 3, por 4, ou estimulado pelo Ministério Público para 10, 12 municípios, em que eu equipare a planta de valores sua com a do Estado, por exemplo, que geralmente é um pouco mais elevada, você dilui a responsabilidade política e consegue, com isso, incrementar a sua arrecadação nesse tópico. Mas eu quero encerrar, porque eu vou fazer o protesto de ter sido o último, né? Quem dá a última palavra, a explicação aí, eu também parabenizo e agradeço o convite que o Tobias fez, que é o assessor do conselheiro Márcio. Não, nós fizemos uma ordem que o Poder Judiciário fale por último, né? Porque geralmente as questões se resolvem e terminam no Judiciário, né? Mas aqui hoje eu fui prejudicado, porque a fala foi esgotada, mas eu quero encerrar, como já fez o meu xará Alexandre Lacerda, dando os parabéns pessoalmente para o conselheiro Gerson por conta deste programa. Eu nem sabia que ele ia falar do programa no começo e tinha preparado o slide para a gente encerrar falando disso, que parece que não tem nada a ver com o assunto, parece que não tem a ver com o treinamento que se propôs hoje, e aí eu acabo dizendo que tem tudo a ver, porque eu tive o prazer de ter aula de Direito Administrativo com o saudoso Rames Tebet. Ele foi meu professor de Direito Administrativo. E ele tinha uma definição sobre o principal objetivo da administração pública que eu gravei sempre muito isso. E é muito do que o senhor presidente Gerson Domingues está fazendo. Qual é a finalidade, ao fim e ao cabo, qual é a finalidade da administração pública? É promover o bem comum. Se você torcer de todos os lados, todas as responsabilidades, fiscalizações, atribuições, competência de cada um de nós, que temos as nossas funções dentro do Estado, para que serve tudo isso? No final do dia, no final da jornada, nós temos que olhar para trás e saber se a sua atuação como prefeito, a minha como membro do Judiciário, a do conselheiro Gerson, como conselheiro do presidente do Tribunal de Contas, nós colaboramos, nós cooperamos para que a sociedade, a coletividade que a gente pertence, alcance o bem comum, pelo menos em algum segmento. E isso que o senhor está fazendo é justamente isso, não é nada além disso. Então, de fato, o conselheiro Gerson está muito à frente de todos nós, porque acaba fazendo com que essa preocupação da difusão do bem comum, que é a finalidade de cada ato dos senhores como gestor público, seja alcançada. E, especialmente, quando elege a primeira infância como foco desses esforços. Então, que nós aprendamos com essa iniciativa, porque, além da primeira infância, nós temos muitas outras necessidades e que todos nós, como agentes públicos, agentes políticos, nós podemos colaborar e contribuir muito mais para a nossa sociedade. E, conselheiro Márcio, agradecendo mais uma vez e parabenizando pela iniciativa, quero dizer que estamos sempre à disposição para projetos como esse, e os senhores são privilegiados por estarem recebendo. Eu atuo nessa área como curioso ou como profissional há muitos anos, e é a primeira vez que eu vejo esse pacote de estímulo e incentivo à responsabilidade na arrecadação própria de cada um dos municípios. Então, sintam-se, de fato, privilegiados. Os senhores ainda terão treinamentos à tarde com quem, de fato, é técnico da matéria, né? Abusem disso, né? Recebam esse conhecimento. E, mais uma vez, todo o corpo técnico da casa, toda a organização, agradeço e manifesto a minha felicidade por poder ter voltado aqui nesse plenário, especialmente sobre um tema tão importante como esse que nós tratamos hoje. Muito obrigado.